Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Biela, mariana nata, que gosta de se expressar, gosta de compartilhar experiências, gosta de falar, gosta de articular e proporcionar momentos de reflexão. E para quem me conhece, sabe que todo ano eu gosto muito de expressar esse momento de final de ano, trazendo uma retrospectiva, uma reflexão sobre tudo que aconteceu. E também para quem me conhece sabe que eu passei por um grande momento de afastamento aí, que inclusive foi um pouco antes da pandemia. A pandemia só agravou um pouco e fez eu me recolher um pouco mais. E o motivo de eu estar aqui hoje é justamente poder compartilhar um pouquinho do motivo, né, desse meu afastamento, para que todos possam entender, e trazer um pouquinho dos aprendizados que eu pude ter aí nesse período. Para quem não esteve tão pertinho, né, de mim, para quem não me conhece tão bem, talvez estranhe, mas para quem já me conhece há bons anos, sabe que eu tenho uma história, né, com um processo de saúde emocional, né, sendo direta e prática com relação a um processo depressivo, né, que iniciou aí lá atrás, quando eu tinha meus 21, 22 aninhos, e em alguns momentos eu vivi esses episódios. Sempre tratei, sempre me cuidei, por isso estou aqui, não é mesmo? Em 2018, desencadeou novamente um processo, né? Começando aí por crises de ansiedade, crises de pânico, que por eu já me conhecer e saber desse meu histórico, consegui conduzir de uma forma um pouco mais discreta, digamos, né? O motivo desses praticamente aí 2 anos e meio, né? Quase praticamente 3 anos, nesse momento de reflexão, de autorreflexão, de tratamento, de encerramento e início de novos ciclos e tudo mais, eu pude refletir sobre várias questões, né? E nesse meu momento de afastamento, acho que tiveram 3 principais tópicos que me fizeram refletir bastante e eu quero compartilhar aqui com vocês agora. O primeiro deles, que eu gostaria de trazer, é com relação a empreender quando se sofre um problema de saúde emocional, né? Especialmente quando a gente vai de encontro também aí com um processo pandêmico que foi global, né? O segundo ponto é com relação a como lidar com as pessoas que não entendem o que é uma doença emocional, né? Uma doença que envolve o processo psíquico, mental, emocional, comportamental, né? Talvez dos 3 pontos, esse talvez seja o mais desafiador. E o terceiro ponto é o quanto isso pode interferir, né, e refletir de forma direta, né, nas pessoas que nos cercam, né? Sejam essas pessoas amigos, familiares, filhos, maridos, clientes, fornecedores, parceiros, enfim. Quando a gente vive uma crise, né, que envolve a nossa saúde emocional, muitas questões sofrem um impacto significativo. E eu vou começar de cima para baixo, pontuando esses 3 itens que eu falei, né? Como muitos de vocês sabem, né, eu empreendo, né? Atualmente tenho 2 negócios. Comecei em 2014, quando eu abdiquei da minha carreira, né, corporativa, decidindo abrir meu próprio negócio. Foi quando eu comecei com a Bielíssima, que é uma loja virtual especializada em roupa íntima e moda praia, o qual até muitas pessoas pensam que eu parei, mas não parei, ela continua lá, continua vendendo lingeries lindas, pijamas lindos, coisas maravilhosas.
E eu vou dizer que nesse processo todo foi muito difícil, né? Foi muito difícil porque eu precisava adquirir produtos novos, eu precisava buscar crédito no mercado, eu precisava fortalecer as parcerias, eu precisava criar relacionamento, eu precisava buscar novos clientes, porque a pandemia exige isso de nós, né? Até porque a gente vê aí o preço das coisas tá absurdo, não só pra gente como consumidor, mas a gente enquanto empresário também, tá tudo muito caro. E eu que vinha num processo de organização financeira, de me colocar de forma organizada, de me colocar de forma estruturada profissionalmente como empresária, tive uma grande dificuldade, né, com relação a me manter, a me estruturar, a honrar parcerias, a honrar compromissos que eu já havia honrado. E também tive, por parte do outro lado, né, muita dificuldade de entender. E veja só, né, a gente vive numa sociedade que faz com que a gente tenha vergonha de falar. Vergonha de falar, eu tenho uma depressão, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uma crise de pânico. E quando a gente fala que a gente tem um problema como esse, aí as pessoas vitimizam. Nossa, ai coitadinho, aí começa a mandar aquele monte de vídeo fofinho, que é realmente fofinho, né? E por outro lado, também tem outras pessoas que, por não entenderem, né, e não conhecerem tão bem quais são os sintomas, quais são os reflexos, quais são os impactos que essa doença tem no nosso corpo, e já emendando no tópico 2, as pessoas criticam, as pessoas julgam, as pessoas pressionam. Mas você tem que fazer, mas você tem que fazer, mas você tem que fazer um exercício, você tem que fazer academia, você tem que sair desse mundinho, você tem que se divertir, você tem que ir no cinema, você tem que conhecer gente nova. E cara, é um processo, né? E por mais que a gente saiba, e principalmente quem já tem um histórico, sabe o que precisa ser feito. Mas é muito difícil sair de onde está, sozinho, né? E quando o outro critica, quando o outro julga e quando o outro pressiona dessa maneira, fica ainda pior, né? Então esse segundo ponto é muito importante, porque quando a gente sinaliza que a gente está vivenciando esse problema, a gente acaba encontrando esses dois, principalmente, né? Tem outras variáveis, mas principalmente esses dois cenários onde ou as pessoas te olham com piedade, coitada, né? Ou coitado, ou então as pessoas ficam te enchendo de tarefas, enchendo de coisas para que você possa sair dessa a forceps, né? Digamos. E não é bem assim. É bem um processo mesmo, um processo que leva tempo. Isso gerou muitos impactos para mim, financeiros, em termos de resultados nas minhas empresas, em termos de ter que desfazer alguns contratos, em termos de ter perdido cliente, em termos de ter perdido pessoas que não entenderam esse meu processo. E já engatando no terceiro ponto que eu trouxe, que é a questão justamente do reflexo que isso acaba tendo nos nossos relacionamentos. A depressão, ela é uma doença, né? As pessoas têm têm pavor de falar isso. As pessoas não entendem que a depressão é uma doença, mas a depressão é uma doença tão grave quanto um câncer, tão grave quanto uma diabetes, tão grave quanto uma pressão alta. Ela exige muitos cuidados, ela traz impactos físicos para o nosso corpo, ela traz aspectos comportamentais que divergem completamente das nossas atitudes habituais. Então, a necessidade de recolhimento, a necessidade de querer ficar sozinho, a necessidade de se afastar, a necessidade de querer refletir sobre a vida, né, e repensar todas as decisões que a gente já tomou. Então, fui questionada N vezes por colegas, por amigos, né, poxa, mas você sumiu, então
Tive amigos que verbalizei, inclusive, falei, olha, tô passando por um momento difícil, tá acontecendo isso. E ainda assim, as pessoas desapareceram, né? Então, não é uma crítica, não tô cobrando essas pessoas em público, obviamente que não, né? Mas o fato é que isso acontece, e eu tô trazendo isso à tona neste momento específico, porque esse é o momento em que a gente reflete, em que a gente repensa, em que a gente planeja o nosso próximo ano, né? Então, trazer tudo isso agora para vocês de uma forma bem resumida, por mais que o nosso vídeo aqui esteja um pouquinho longo, é muito importante que todos saibam que um processo depressivo, ele depende única e exclusivamente de quem vive a situação, né? Porém, sozinho, como foi o meu caso, né, com essa recuperação, é muito mais difícil, né? E quando a gente fala sozinho, não é que a gente quer alguém que fique empurrando a gente aqui para fazer as coisas, não. Às vezes, o sozinho, né, o estar junto, é simplesmente se doar a ouvir. Se doar a ouvir. Só ouvir. Não precisa julgar, não precisa dar resposta, não precisa fazer nada. Só ouvir. Ouvir é o máximo, assim, é fantástico. Outra coisa, abraço. Só dar um abraço para que aquela pessoa entenda que tem alguém com quem ela pode contar de verdade, né? E não só contar nos momentos felizes, mas contar também nos momentos desafiadores, nos momentos em que a gente está fragilizado, que a gente está vulnerável, que não é vergonha, mas a gente acaba ficando, né? Enfim. E por último, como que a gente pode ajudar também é compreendendo, não vitimizando o outro, não colocando o outro numa situação de coitado, mas sim entendendo que aquilo é um processo que leva tempo, que precisa ser tratado com medicação, com terapias, com autoconhecimento, enfim. Isso tudo foi o processo que eu decidi, foi o processo que eu fiz. E nesses 2 anos e meio, claro que tiveram momentos em que eu tive picos maiores e menores, mas foi muito importante que eu pudesse realmente me recolher e estar somente em ambientes onde as pessoas me queriam bem, onde as pessoas me compreendiam, onde as pessoas entendiam o meu momento. Porque, né, gente, só um parênteses aqui. Quem quer estar do lado de pessoas tristes? Quem quer estar do lado de pessoas que estão com uma energia baixa? Quem quer estar do lado de alguém que mais precisa do que pode doar, não é mesmo? Então, o que eu quero trazer aqui é isso: cuidado, atenção, compreensão, gentileza. Bom, mas o mais importante é que eu estou aqui, né? Eu tô aqui de volta e eu me recriei, eu me reinventei, eu me transmutei tudo isso que eu vivi. É claro que eu ainda venho enfrentando esse processo, mas agora com um pouco mais de serenidade, plenitude, firmeza e força. Mas como uma fênix, eu realmente transformei aí as cinzas que eu vi se formarem com relação à minha vida. Eu transformei essas cinzas em uma nova vida, em um novo estilo de vida, né? Que é o que eu quero para mim agora, é o que eu quero vivenciar, e convido vocês a estarem comigo nesse momento novamente. Convido vocês a aprenderem comigo, a compartilharem suas experiências também comigo, enfim. E para finalizar aqui, porque eu sei que o vídeo ficou super longo, mas eu juro que eu tentei resumir o máximo que eu pude aí com relação a essa história, porque eu acho que é importante isso, muita gratidão por Deus na minha vida. Eu sou extremamente espiritualizada, extremamente
conectada com o divino. Quem está mais perto sabe. Eu tenho as minhas formas de me conectar a Deus, os meus anjos da guarda, meus mentores espirituais, e agradeço aqui a eles, em primeiro lugar, que foram quem me mantiveram em pé nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais densos, digamos, né? Então agora eu desejo para vocês, né? Aproveito esse momento para desejar para vocês um Feliz Natal, que essa mensagem ela sirva como uma reflexão para que vocês possam olhar para as famílias de vocês, para os amigos de vocês e para as pessoas que cercam vocês e sintam, não perguntem, mas sintam quem precisa de vocês, quem precisa de um abraço, quem precisa de um carinho, quem precisa de um colo só para contar, só para pôr para fora aquelas angústias que ficam aqui dentro, não é mesmo? E para 2022, né, que nós possamos ser mais gentis, mais empáticos, mais compreensivos, que a gente possa ser mais recíproco, que a gente possa estar mais disposto também a ajudar o próximo da forma que ele precisa ser ajudado e não necessariamente da forma que você gostaria de ajudar. As pessoas que estão ao nosso redor não necessariamente precisam do nosso julgamento. Quer dizer, do nosso julgamento não precisam, mas não necessariamente precisam que você diga qual é a solução. Mas necessariamente aquele que abre o coração para você e compartilha algo da sua intimidade, com certeza o que ele espera é empatia, gentileza, reciprocidade, abraços e muito carinho. Então eu desejo aqui tudo de melhor para vocês, para a família de vocês, e que 2022 seja um ano de muita alegria, de muita saúde, muita prosperidade, muito amor e muito dinheiro para todos nós. Obrigada, um beijo e até mais!